Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aguardar um pouquinho, esperar a plataforma enviar, que nós estamos ao vivo, glória a Deus. Como está a expectativa aí do coração? Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Guardar um pouquinho. Ai, gente, meu filho deixou um pouquinho mais longe hoje. Deixa eu colocar meu óculos aqui para eu enxergar. Ah, o Rafael. Paz do Senhor. Ah, tá, amigos também. Olha que bênção, hoje já entrou os comentários. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Paz do Senhor. Vamos entrando, fica à vontade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és digno. Tu és santo. Tu és poderoso. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vou guardar mais um pouquinho. Enquanto isso, vou dando aqui os anúncios. Sexta-feira nós temos o nosso culto presencial na nossa igreja local, Rua Tino Alves de Abreu, 384. No próximo domingo, não se esqueça, culto das primícias, o nosso culto é às 10 da manhã, amém? Não se esqueça, à tarde não temos culto no domingo, hein, irmãos? Não vai se perder. Então, só no domingo mesmo, às 10, tá bom? Glória a Deus. Só aguardar só mais um pouquinho. Leve seu quilo no domingo, vamos semear. Vamos contribuir. Glória a Deus, Jesus. Jesus. Aguardar só mais um pouquinho. Nas terças nós continuamos aqui com o nosso estudo, os frutos da obediência. Nós estamos falando sobre o combate da fé. Vamos terminar hoje esse módulo e vamos entrar no próximo. Se houver tempo, eu acho que não vai ter. Mas se não, a gente finaliza esse. Não quero terminar muito tarde hoje. Ai, glória a Deus. Que Jesus esse Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar início então. Glória a Deus, Jesus. Se você entrou, vai dando a paz. Como é que tá o som, gente? A imagem, tá bom? Tá tudo ok? Me fala. A imagem, o som. Tá bom, Rafa? Paz, Cleuzinha, seja bem-vinda. Glória a Deus, tá ótimo. Tá bom, então vamos orar então. Obrigada, Rafa.
Vamos orar então. Fecha os seus olhos. Antes, gente, pega o caderno, escreve. Coloca aí o estudo para você poder revisitar depois, ir lá ver, fazer as suas anotações. Amém? Pega seu marca-texto, marca sua Bíblia, escreve aquilo que você achar importante, para você depois não se esquecer. Amém? Meu pai também entrou. Pai, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar então. Papai, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti. Ah, Senhor, diante da Tua graça maravilhosa, Senhor. Diante da Tua presença, diante do Teu poder, diante da Tua beleza, Senhor. Nós queremos mais uma vez enaltecer o Teu nome. Nós queremos mais uma vez engrandecer, Senhor, o Teu nome. Nós queremos Te ver, Jesus. Nós queremos ver a beleza, Senhor, da Sua santidade, Senhor. Nós queremos ser atraídos, ó Deus, para esse lugar, Senhor, esse lugar maravilhoso, Senhor, que é a Tua presença. Se manifesta aqui, Senhor, nesta noite. Se manifesta na casa dos meus irmãos, ó Deus. Abre os olhos para que eles possam ver a Tua glória, Senhor. Abre os olhos para que eles possam ver a Tua glória, para que eles possam Te ver, para que o nosso coração, Senhor, seja capturado, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vem com glória, vem com poder, Senhor, em nome de Jesus, restaurando, Senhor, as nossas vidas, restaurando o nosso entendimento. Jesus, faz isso, Senhor, nesta noite, Senhor. Enche-nos da Tua graça, enche-nos, Senhor, da Tua proteção, enche-nos, Senhor, do conhecimento e da revelação, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Fala conosco, fala com a Tua igreja através desse estudo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser advertidos, ó Deus, nessa noite, a combater, Senhor, a lutarmos, ó Deus, pela fé, Jesus. Pela fé, para que nós não venhamos nos perder, Senhor. Mas que em tudo o Teu Espírito possa nos dirigir, Paizinho. Em nome de Jesus, e todos dizem aí, amém, glória a Deus. Amados, sejam todos bem-vindos, então. Já pega a sua Bíblia, pega aí o caderno que você está fazendo as suas anotações. E vamos, em nome de Jesus Cristo, agora dar início. Sejam todos bem-vindos, quem entrou aí depois. Glória a Deus. Vamos, então. Nós estávamos falando na semana passada sobre o combate da fé. Deixa eu tentar aqui me organizar. Deixa eu pôr minha Bíblia pra cá. O celular aqui embaixo. Tá bom o fundo aí? Tá muito alto, gente? Se estiver atrapalhando, vocês me avisam aqui, tá bom? Então, nós estávamos falando sobre o combate da fé. Nós estamos ainda falando, né, sobre os frutos da obediência. E nós estamos na aula 9, não conseguimos concluir na semana passada, mas em nome de Jesus, hoje nós vamos concluir para nós iniciarmos, então, a nossa aula 10, que também é maravilhosa, tremendo. E eu sempre deixo aqui uma frase para vocês, e na semana passada eu deixei falando que a desobediência, ela é contagiosa. E nós caminhamos então no estudo falando a respeito do combate da fé. Nós falamos sobre alguns enganos, alguns entendimentos errados a respeito da graça. Nós falamos também sobre alguns tópicos, deixa eu ver aqui. Sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós desmistificamos aqui alguns conceitos, né, e trazemos à luz a palavra de Deus. E também nós finalizamos ali naquele tópico, nunca vos conheci. Se você quiser saber um pouquinho sobre isso que foi falado, está na aula anterior, tá bom? A playlist, gente, tá tudo lá no YouTube. Como eu tenho falado aqui pra vocês, apoia a sua igreja, apoia o seu ministério. Vai lá, nós compartilhamos sempre os links do YouTube. Vai lá, entra no YouTube, dá um joinha, clica lá no joinha, deixa seu comentário. Quanto mais nós colocamos lá o nosso joinha, quanto mais nós comentamos, a plataforma do YouTube entende que aquele vídeo é relevante e ele começa a mandar para outras pessoas. Aí não vai ficar somente ali a nossa igreja que vai ver os vídeos, mas ele vai dar como sugestão para outras pessoas, para que outras pessoas possam acessar o conteúdo.
Então é muito importante que vocês vão lá e que vocês deixem o seu like, que vocês deixem o seu comentário, a sua dúvida, o que vocês quiserem deixar lá, porque isso apoia o nosso ministério e faz com que essa palavra também seja divulgada para mais pessoas, meus irmãos. Então quando a gente deixar o link lá, vai lá, tem a playlist toda organizada, vai estar lá a playlist escrito Fruto das Obediências, e vai estar lá do 1 até aqui, até onde nós chegamos aqui, que é o estudo 9, amém? Não deixa de fazer isso. Sempre coloca lá, e meus irmãos, eu sempre costumo dizer assim, a gente perde tempo com tanta coisa, a gente curte tanta coisa, a gente passa horas no Instagram, YouTube curtindo coisas que nem são interesses que falam a respeito da palavra de Deus, a gente perde tempo com tanta coisa, mas quando é para nós fazermos alguma coisa para o ministério, para o reino, muitas vezes nós não fazemos, muitas vezes nós pecamos em não contribuir nesse sentido, né? A nossa página do YouTube crescendo, isso pode nos favorecer muito como igreja, como luz para as nações. Então, em nome de Jesus Cristo, vai lá, deixa seu like, seu comentário, é importante, não somente nos meus vídeos que eu estou colocando aqui, que eu estou subindo para o YouTube, mas os vídeos que estão lá. Amém? Na medida que a plataforma for crescendo, o nosso canal for crescendo, isso pode ser monetizado, isso pode reverter em bênçãos para o nosso ministério, meus irmãos. Então contribua, você pode contribuir de alguma forma, deixando lá o seu like, deixando lá o seu comentário e fazendo com que a nossa página cresça, amém? Então faça isso. Então tá lá todas as playlists, então se você não viu, você quer ver algum desses pontos que eu acabei de falar, tá lá na outra aula, na nossa plataforma do YouTube. Então nós vamos falar aqui agora, continuando, sobre o ponto principal de Judas. Lembrando que Judas, do qual nós estávamos tratando, não é o Judas Iscariotes, tá, meus irmãos? É Judas, é um outro Judas. Vamos resumir o que Judas quis dizer. Ele nos incentivou a lutar diligentemente pela fé e descreveu o foco e a natureza da nossa batalha. O foco está naqueles que dizem que são cristãos, mas só obedecem a Deus se for conveniente para a sua vida governada por si mesmo. Lembra que ele tratou a respeito disso, da obediência, que pessoas só são obedientes muitas vezes quando favorecem eles mesmos? Então nós estamos continuando nesse mesmo pensamento. Ou eles nunca foram crentes, como é o caso daí de Judas Iscariotes. Ou decaíram da graça. Seja qual for o caso, eles são impostores, mornos, falsos irmãos, lobos em pele de cordeiro e manchas na igreja. Praticamente todas as vozes no Novo Testamento, Jesus, Paulo, Pedro, Judas e o apóstolo João nos advertiram contra aqueles que se desviaram. Do mesmo modo, uni a minha voz à advertência deles, porque ele é a voz do amor proclamado em nome da proteção. Nisto descobrimos a natureza da nossa batalha, impedir que nós e que aqueles que estão sobre os nossos cuidados caiam no mesmo estado do que estão em desobediência. Então ele está dizendo aqui que tudo aquilo que Judas falou é uma advertência para nós e algo para também nós advertirmos pessoas para que elas não caiam nesse mesmo conceito dessa libertinagem, dessa graça que ilude, dessa graça barata, de nós realmente nos apoiarmos na palavra de Deus e termos a clareza, a iluminação no nosso espírito sobre aquilo que é falado e para que nós vivamos de maneira santa, como diz as Escrituras, e não viver debaixo dessa desobediência. Depois que Judas nos adverte a respeito daqueles que perverteriam a graça de Deus, ele nos fez essa forte exortação à proteção. Se você puder abrir, é lá em Judas 20 e 21. Se você puder abrir lá. Judas 20 e 21. Eu vou abrir aqui, mas eu vou ler no estudo
Mas eu gosto de ver também aqui a minha versão. Vai abrindo lá. (20 e 21). Todos acharam? Olha só. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, depois de todas aquelas advertências que ele nos faz ali, ele diz: edifiquem-se. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele fala que é para nós edificar a nossa fé, que é para nós nos mantermos, meus irmãos, vigilantes, apoiados nas Escrituras, orando em todo tempo em Espírito, pedindo para que o Espírito Santo ilumine os nossos corações, para que possamos entender a respeito da palavra de Deus, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, meus irmãos. Então Judas aqui, ele está nos ensinando o combate da fé, a nos proteger a nossa vida espiritual, para que nós não venhamos decair da graça, mas que nós venhamos realmente viver em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. Devemos nos conservar no amor de Deus. Lembre-se, aqueles que amam a Deus são obedientes a Ele. Nós já vimos isso anteriormente em João 14:15. Aqueles que amam o Senhor os obedece, meus irmãos. Se você diz que ama o Senhor, mas você não obedece, você está sendo seduzido por um outro evangelho, que não é esse evangelho que está nas Escrituras. Aquele que ama o Senhor, o amor está condicionado à obediência. Então, quem ama, obedece. Judas nos adverte acerca do fermento da desobediência, se infiltrando para dentro das nossas vidas. Vamos ver também lá em 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6. Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele está dizendo: livra-se de todo o fermento, de tudo aquilo que faz, meus irmãos, a massa levedar. É para nós nos purificarmos pela palavra de Deus, para que isso não venha crescer, para que o orgulho não venha crescer, para que o mal sobre as nossas vidas não venha crescer. A desobediência é contagiosa. Meus irmãos, é tão importante o ambiente do qual nós vivemos. É tão importante quem são os nossos amigos, quem são as nossas amigas, o ambiente que nós estamos, o ambiente que nós muitas vezes nem nos demos conta, mas nós estamos ali infiltrados. É tão importante. Tudo que acontece na nossa volta pode nos influenciar positivamente ou negativamente. Então é muito importante as pessoas das quais nós estamos andando. Como é bom nós andarmos com pessoas que falam da palavra, que falam de uma experiência, que falam de fato as coisas que têm acontecido espiritualmente, pessoas que têm vida de oração, vida de busca, vida de renúncia. É tão maravilhoso, porque isso nos contagia e nos faz querer também ir para esse lugar, também ir para esse lugar secreto, sabe, meus irmãos? É tão bom. Eu tive essa experiência, eu estava lendo um livro, A Paixão, acho que é Paixão por Jesus. E ali naquele livro,
É tão maravilhoso quando você vê, ali era somente um livro, mas quando você vê algo que é cheio do Espírito Santo, e você não se apaixona pelo autor, você se apaixona pela presença de Deus. Você quer sair daquele lugar e você quer entrar dentro do seu secreto com o Senhor, e você quer orar, e você quer buscar pelo Senhor. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. E tem pessoas que por causa dessa unção, por causa dessa glória, causa isso em nós. E não é aquela coisa, meus irmãos, da gente mostrar uma espiritualidade para as pessoas. Nossa, eu sou muito espiritual. Então eu quero mostrar para a pessoa o quanto eu sou espiritual, o quanto eu sou especial, para que essa pessoa fique do meu lado. Não! É maravilhoso quando alguém vê algo diferente na nossa vida, e aquilo que ela vê na nossa vida, ela não se apaixone por nós, mas ela se apaixone por aquele lugar. Elas querem, sabe, quando elas estão apaixonadas por aquilo que você tem, elas falam, eu vou buscar, eu vou atrás disso, eu vou correr, eu vou percorrer atrás dessa glória, atrás dessa unção. E essas pessoas vão para esse lugar secreto. Isso é maravilhoso, quando nós com as nossas vidas conseguimos gerar isso no nosso irmão, e ele vai para esse lugar, e de repente você vê aquele irmão cheio da graça, e você vê aquele irmão cheio da unção, e você vê aquele irmão cheio da presença, e você pode olhar e falar, meu Deus, eu cooperei para que isso acontecesse, porque olha só, lá em Salmos, quando você lê a respeito de que Davi fala, quando o Senhor fala para Davi, unge a sua cabeça, e o cálice transborda, meus irmãos. O cálice transborda. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor, Ele unge a nossa cabeça, e o nosso cálice transborda. A presença do Senhor transborda. E outras pessoas podem compartilhar daquilo que está em nós, por causa da presença dele que transbordou em nós, e nós começamos agora a derramar nas pessoas, e as pessoas, como aquele frasco que Maria derrubou nos pés do Senhor e perfumou todo aquele lugar, começa a perfumar a vida das pessoas, não tem como você chegar num lugar cheio do perfume, você não sentir essa graça, e você não sentir esse perfume. E a sua vida passa a perfumar a vida das pessoas, e as pessoas não vão atrás de você, as pessoas vão atrás do perfume. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, mas na mesma medida, meus irmãos, mas na mesma medida que uma pessoa cheia do Espírito pode influenciar, uma pessoa também cheia da murmuração, cheia do ódio, cheia do desgosto, cheia da maldade, ela também pode influenciar a minha vida e a sua vida. Por isso importa com quem você anda, por isso importa o que você ouve, por isso importa o que você vê. É muito importante o ambiente que você está e o ambiente que você vive, porque o ambiente que você está, ele precisa ser mudado a partir de quando a sua presença está. Quando você entra nesse lugar, esse ambiente precisa mudar, esse ambiente precisa transformar. Nós somos, como diz Paulo, o perfume. Nós somos o perfume de Cristo. Nós precisamos perfumar por onde nós passarmos, aonde nós entrarmos. As pessoas precisam sentir esse cheiro agradável, esse cheiro suave da presença do Senhor. E infelizmente, quando nós estamos com as pessoas murmuradoras, a palavra de Deus diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E tem tanta gente, meus irmãos, vestidos de santidade, mas quando abrem a sua boca, meus irmãos, são os túmulos caiados. Eles são até bonitos por fora, mas por dentro só tem podridão. Então nós precisamos vigiar com quem nós estamos andando, quem está à nossa volta, quem são os nossos amigos. Eles têm contribuído para a sua vida de oração? Eles têm contribuído para o seu devocional? Eles têm contribuído com a sua vida de alguma maneira? Ou eles só vêm para entulhar os seus poços? Ou essas pessoas só vêm para entulhar os seus poços, só para colocar problema dentro de você?
só para trazer problema. Não que nós não podemos, meus irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Não que nós não podemos desabafar, pedir um conselho, mas se a pessoa vive desta maneira, certamente nós vamos ser influenciados, nós vamos ser contagiados por isso. Enquanto eu estava vendo esse estudo, não tem como não nos lembrarmos de Números 11. Vamos ler lá? Abre sua Bíblia. Números 11. Olha só o que diz aqui. Deixa só eu achar aqui. Olha só o que diz aqui. A reclamação do povo. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e a dizer: ah, se tivéssemos carne para comer. Aquele bando de estrangeiros que estava junto com o povo de Deus, os israelitas, começaram a reclamar, começaram a murmurar. E logo isso influenciou o povo de Deus para que eles murmurassem também. A desobediência, ela é contagiosa. A desobediência é contagiosa. É muito importante, meus irmãos, nós vigiarmos com quem nós andamos, o que nós falamos, quais são as nossas conversas. Sabe aquela pessoa que para ela nunca tá bom? O culto não tá bom, o louvor não tá bom, a pregação não foi boa, só vive de cara feia, nunca concorda com nada, só tem um apontar de dedo, só tem crítica para os seus líderes. Afasta dessas pessoas. Afasta dessas pessoas. A Bíblia diz que para nós salmodiarmos, é para nós falarmos a respeito da palavra de Deus, é para nós evidenciarmos os grandes feitos do Senhor, é para nós compartilharmos coisas boas. A desobediência é contagiosa. Se você anda com uma pessoa que tem uma doença contagiosa, a sua própria resistência finalmente se esgotará. E você será uma presa dela. O mesmo acontece com a desobediência, mas as palavras de Deus... o mesmo acontece com a desobediência, mas as palavras de Deus, de advertência e instrução, são como vacinas de imunização. Quando nós vemos o estado de uma pessoa assim, e nós recorremos à palavra de Deus, e nós recorremos à oração, o Senhor, ele traz uma luz para nós, e a gente não fica perdido nessa situação, a gente não fica perdido, nós não ficamos enredados nessa situação do inimigo, porque a palavra de Deus, ela é essa vacina de imunização para as nossas vidas. Mas se nós não temos uma vida com o Senhor diária, meus irmãos, aí nós nos tornamos uma presa fácil. Porque vem uma pessoa e fala alguma coisa. Aí pode ter certeza, meus irmãos, se nós não tivermos revestidos da palavra de Deus, aquilo já vai entrar diferente para nós. A gente pode acontecer de falar de um irmão. Daí você fala desse irmão. Quando você vê esse irmão, você já vai olhar para ele diferente. Se você não tiver a palavra de Deus, se você não tiver essa imunização, se você não tiver essa vacina, nós já vamos olhar para essa pessoa diferente. Olha, tá vendo? Ele tem razão mesmo. Olha, ela é isso, ela é aquilo. Mas é o Senhor, é essa palavra de Deus, é a advertência e a instrução, que são essa vacina de imunização, para nós não sermos enredados e começarmos também a murmurar, e começarmos também a falar contra o nosso irmão, ou reclamarmos de situações e circunstâncias. Aquelas pessoas que já se levantam de manhã, ai, que droga ir trabalhar hoje. Ai, hoje é segunda-feira, ai, é o pior dia. Tudo já começa a ficar, como que eu posso dizer? Azedo. Logo pela manhã, porque você já se depara com uma situação dessa. E nós precisamos aprender a olhar as coisas e agradecer. Senhor, eu te louvo pelo trabalho. Eu te louvo pela provisão. Eu te louvo porque eu tenho esse trabalho, eu tenho esse emprego, eu posso sustentar minha família. Eu te louvo porque todos aqui estão saudáveis, Senhor. Tá frio esses dias, né, meus irmãos? Tá puxado, né? Eu que não sou muito chegada do frio, gosto mais do calor.
Mas a gente precisa agradecer. Agradecer por tudo. Ô Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque hoje está mais fresco. Hoje está um frio. Hoje, para quem pode ficar deitado, assistir um filme, glória a Deus. A gente precisa aprender a se alegrar, meus irmãos, com as pequenas coisas da vida, sabe? Com o nosso ordinário. Aprender, sabe? A não ficar esperando somente algo extraordinário para a gente poder louvar o Senhor, mas louvar a Deus nas nossas pequenas coisas. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor tem cuidado de nós. Que os nossos olhos, como a palavra de Deus diz, né? Que os olhos, ele é a candeia do corpo. Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo haverá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, meus irmãos, que grande treva será. Então nós precisamos olhar para as coisas, para as situações da vida, para o nosso cotidiano com os nossos olhos bons, tendo os olhos bons, crendo na provisão, crendo no que Deus faz, crendo no que Deus é, crendo no que Ele pode prover, crendo no que Ele pode fazer. Que o nosso olhar esteja realmente vacinado, sabe? Contra essas acusações do inferno que se levanta. Bom, então Deus, ele é a advertência e a instrução. São como vacinas de imunização. Elas ativam a nossa imunidade e a nossa resistência ao vírus da desobediência. Suponhamos que uma doença muito contagiosa estivesse espalhada por toda a sua comunidade, mas também tivesse um antídoto para prevenir que a doença fosse contraída. Você vacinaria os seus filhos e lhes ensinaria a tomar cuidados preventivos com a saúde? Sim, naturalmente. Todos daríamos a eles a proteção do antídoto e os educaríamos para evitar a disseminação da doença. Meus irmãos, olha só, né? Quando a gente estava passando por aquele processo da pandemia, tantos cuidados, né? E a gente ensinava os nossos filhos, não, você tem que passar álcool, você tem que limpar a mãozinha assim, tem que fazer assim, tem que limpar o dedinho, lembra? De tudo aquilo, né, que a gente passou. Eu tava até lembrando esses dias com meu marido, falei, nossa amor, você lembra? Né? Que situação, ele, graças a Deus que passou, parecia naquela época que aquilo não ia passar. Mas nós começamos a ser ensinados a ter cuidado, de usar máscara, de nos proteger. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Se nós sabemos que nos últimos dias vai se levantar muito engano, meus irmãos, nós precisamos estar meditando na palavra de Deus para proteger a nossa família, para proteger os nossos amigos, para proteger os nossos. Então é a nossa obrigação nos debruçarmos na palavra de Deus e buscar o entendimento do Senhor para que nós não venhamos ser enganados nos últimos dias. Nos últimos dias vão ter homens arrogantes que vão estar pregando heresias, que vão estar pregando um falso evangelho, que vão estar pregando aquilo que as pessoas querem ouvir somente. Não vai ser falado sobre pecado, não vai ser falado sobre renúncia, não vai ser falado, meus irmãos, o evangelho completo. Mas vão tirar, não é isso que está acontecendo hoje. Vão tirar algumas partes da palavra de Deus. Só vai deixar que Deus é amor, mas Deus é justiça. E nós não podemos ser enganados, meus irmãos. Nós não podemos ser enganados. Então, se eu sei que isso tá para acontecer, como a doença, se eu sei que ela tá para acontecer, eu vou proteger os meus filhos, eu vou dar um antídoto para eles, eu vou ensinar eles como se proteger. Assim nós temos que fazer com a nossa vida espiritual, assim nós temos que fazer também com os nossos filhos, de falar a respeito da palavra de Deus. Filho é isso, filho é aquilo, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, marido, esposa. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e nos prepararmos para esse tempo que está muito próximo. Que está muito próximo. Até o Senhor e aqueles que escreveram a sua palavra foram cautelosos para nos advertir sobre as doenças contagiosas da mornidão e da desobediência. Veja a advertência dada aos presbíteros da Ásia. Vamos abrir lá em Atos, vamos ler do 28 ao 31. Atos,
Atos dos Apóstolos 28 ao 31. 20, tá? É o 20, do 28 ao 31. 20, do 28 ao 31. Olha só o que diz, meus irmãos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês dia e de noite com lágrimas. Olha o que ele está dizendo, olha a advertência que ele está dizendo. Eu vou ler agora na versão aqui do estudo, olha só. Cuidai-vos, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Cuidai de vós, cuidai de você mesmo. Cuidai de você mesmo. Nós precisamos estar prontos para poder ajudar pessoas. Nós precisamos estar esclarecidos para poder esclarecer pessoas. Nós precisamos estar com as nossas mentes iluminadas para iluminar a mente de pessoas. Olha que tremendo isso. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos, meus irmãos. Olha o tipo de pessoas que vão se levantar. Olha o tipo de pessoas que vão estar ministrando. Lobos ferozes. Lobos cruéis que não vão nos poupar. Homens falando coisas perversas para atrair discípulos após si. Portanto, ele deixa um recado: vigiai. Lembrando-vos de que por 3 anos eu não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas cada um de vós. Imagina a dor, imagina o zelo, imagina a preocupação, e sempre falando, e sempre advertindo, e sempre ministrando. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar a palavra de Deus, vamos para a comunhão, vamos orar. Vai vir um tempo que vai ser muito estreito. E não é isso que os pastores cansam de dizer naquele altar. Não é isso que os pastores têm cansado de dizer. Veja as palavras dele. Cuidai. Esta é uma advertência que ele repetia dia e noite, suplicando com lágrimas por 3 anos. Ele queria manter os seus filhos espirituais livres da doença. Livres da doença da desobediência. Ele disse que lobos surgiriam entre eles. Jesus comparou os falsos profetas que entram na igreja como lobos vestidos com vestes de ovelha. Diz isso tá dizendo lá em Mateus 7,15, se você quiser ler depois. Eles falam como cristãos, mas podem ser discernidos pelo seu fruto. Lembra que nós falamos na semana passada? A pessoa, ela pode falar, meus irmãos, o que ela quiser, mas é os frutos que vão comprovar quais são esses frutos dessas pessoas. O que elas têm gerado no espírito? Quais são as mudanças? Lembra que a gente falou aqui que a pessoa, ela pode pular, ela pode gritar, ela pode falar até novas línguas, ela pode falar que ama o Senhor, mas se a vida dela não estiver atrelada naquilo que ela diz, ela é um falso profeta, como diz aqui.
Ele é uma pessoa, eles falam como cristão, mas eles falam como cristão, mas podem ser discernidos pelo fruto. Os lobos entram facilmente em um rebanho, quando o pastor não está protegendo as ovelhas. Então eles são falsos mestres, falsos cristãos. Eles estão cheios, meus irmãos. Como eu falei no início aqui, que eu falei sobre o túmulo caiado, né? Eles são até bonitos, eles têm até uma aparência de santidade, mas você olhando, não tem nada. Tá vazio, é um túmulo caiado, não tem nada. Muitas vezes queremos ouvir apenas mensagens encorajadoras e positivas. Entretanto, Paulo deixou claro para pregar plenamente o Evangelho. Precisamos admoestar, assim como encorajar. Fazendo isso, apresentaremos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Hoje, você já parou para analisar isso? Sobre essas mensagens? Essas mensagens somente que te encoraja, que o vento vai passar, que Jesus está no barco. Jesus está, meus irmãos, são verdades. Mas nós precisamos falar toda a verdade, não somente meia verdade. Né? Como eu falei, que hoje muitos dizem a respeito do que Deus é amor. Ele de fato ele é amor, mas ele também é justiça. Ele também é juízo. Ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, mas ele também é o justo juiz. Nós precisamos ver essa balança, porque a balança do Senhor, ela é justa. Ela é justa, ela não é enganosa. Então nós podemos pregar pregações de encorajamento, sim. Nós podemos ministrar palavras que sejam palavras positivas, porque nosso Deus, ele é um Deus positivo, como eu acabei de dizer, que nós não devemos murmurar, que nós devemos sempre agradecer. Mas nós precisamos pregar o Evangelho completo, que vem também com admoestação e vem também com encorajamento. Vamos ver o que diz lá em Colossenses 1:28? Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Então nós o proclamamos, advertindo e ensinando. Lembra que eu falei admoestando e encorajando? Aqui tem outras palavras. Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Entender e obedecer às advertências da Bíblia a nós, da parte de Deus, é um elemento chave para completarmos a nossa jornada em Cristo. Deixa eu ler de novo aqui. Entender e obedecer às advertências da Bíblia enviadas a nós da parte de Deus é um elemento chave para completarmos a nossa jornada em Cristo. Davi entendia o valor dos preceitos de Deus e ele escreveu. Vamos abrir lá em Salmos 19. Salmos 19, o 9 e o 11. Estão entendendo, meus irmãos? Vocês que estão aí comigo. 19, 9, do 9 ao 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Ai, gente, que coisa linda, né? Davi entendia o valor dos preceitos. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Os juízos, meus irmãos, os juízos do Senhor são verdadeiros.
ele apreciava a admoestação do Senhor, ele apreciava a exortação do Senhor, ele sabia que a exortação do Senhor era boa para ele. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel. E o que goteja dos favos, também eles, o teu servo é advertido, e em guardar a grande recompensa. Nós somos advertidos, e guardar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor tem grande recompensa. Tem grande recompensa. Oh, meus irmãos, como é bom obedecer, como é bom nós olharmos para trás na nossa caminhada de vida. As pessoas acham assim que a gente... como que eu posso dizer isso? Que a gente teve sorte. Que a gente teve sorte. Ela teve sorte, deu tudo certo para ela. Mas não é por causa de uma vida de obediência. Quando nós obedecemos, nós colhemos dos frutos. Daí quando nós olhamos para trás, a gente fala, nossa, como valeu a pena. Eu tenho refletido tanto sobre isso, meus irmãos. Eu tenho olhado tanto, eu até me emociono, porque eu tenho olhado tanto para trás da minha vida. Eu falei, Senhor, foi tão bom quando eu renunciei lá atrás. Foi tão bom quando eu obedeci a sua voz. Foi tão bom quando eu não tinha nada. E eu pude obedecer. E hoje eu vejo que eu colho os frutos disso. Então, se o Senhor está pedindo alguma coisa de você, requerendo alguma coisa de você, confia no Senhor, obedece o Senhor, porque você vai comer desses frutos. Você vai comer, você vai se deliciar, você vai poder experimentar essa palavra e vai dizer, Senhor, essa palavra é doce como mel, seus mandamentos não são pesados. Foi tão bom, é tão bom obedecer o Senhor. Angélica, paz, boa noite, meu amor. E olha só, para o crente maduro, todo o conselho da palavra de Deus é doce, é o que eu estava falando. Inclusive as suas advertências, nós temos prazer. Lembra que quando nós somos exortados, né, no momento ali causa um pouco de mal-estar, né, uma dor, mas depois causa paz, depois causa gozo, causa alegria. O Senhor, Ele diz assim, meus irmãos, que Ele... Ai, como que é a palavra? Eu vou falar de moesta, eu não lembro agora a palavra, mas Ele exorta o filho que Ele ama. Quando o Senhor Ele nos exorta, é porque você é amado. Porque eu sou amada. Se nós levamos um puxãozinho de orelha às vezes, é porque nós somos amados. Porque Ele exorta o filho a quem Ele ama. Se o seu filho está fazendo alguma malcriação, você não quer isso, você quer que ele seja uma criança educada, uma criança do bem, uma criança amorosa, e você vai lá e você exorta ele. Naquele momento a criança não entende, ela briga, pode até falar, chato, chata. Mas a gente está fazendo aquilo porque a gente ama, porque a gente quer ver ela bem, a gente quer ver ele bem. E depois que você vê que ele se comportou bem, que foi tudo bem, daí você olha e fala, nossa, que bom, valeu a pena. E a criança também vai ter a sua recompensa. Então, quando você for exortado pelo Senhor, quando o Senhor puxar a sua orelhinha, fica feliz. Fica feliz porque Ele te ama. Porque se Ele não se importasse com você, Ele não falaria nada. Ele não te exortaria. Mas porque Ele te ama, Ele te exorta. Olha só, para o crente maduro, todo o conselho da palavra de Deus é doce, inclusive as suas advertências. Há uma grande recompensa para aqueles que dão ouvidos a ela. Os ministros são chamados não apenas para o alimento, não apenas para alimentar o rebanho de Deus, mas também para protegê-lo. Eles devem advertir quanto aos laços do inimigo. Muitos ministros têm deixado de advertir o povo porque acham que esta é uma mensagem negativa. Ela não é negativa, mas ela é preventiva. Ela salva vidas na igreja. Jesus certamente não é negativo e, no entanto, ele disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Isso está lá em Mateus 24:4, se você quiser acompanhar, tá?
Jesus certamente não é negativo. E, no entanto, ele disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mais uma vez, ele ordenou aos seus discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento contagioso dos fariseus era o legalismo. Sabe o que é legalismo, meus irmãos? Vira e mexe, a gente está falando sobre isso, sobre legalismo. Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da graça divina. O legalista, ele acha que por ele obedecer algumas regras, ele se torna merecedor da graça, do favor de Deus, por causa daquilo que ele obedece, daquilo que ele faz. E que nós estamos sempre falando aqui. O importante não é o que você faz, meu irmão. O importante é o que você é. O importante não é as regras que você cumpre. O importante é que você é aquilo que você foi transformado. Isso é o que importa. Isso é o que importa. O fermento contagioso dos fariseus era o legalismo, que leva à hipocrisia. São aquelas pessoas que elas aparentam, nossa, o jeitinho, a fala, tudo, mas elas só se comportam assim. Mas elas não vivem assim. É um comportamento frente a outras pessoas, mas no íntimo elas não são essas pessoas. Elas simplesmente cumprem regras. E o fermento contagioso de Herodes era um estilo de vida de desobediência carnal, que também leva à hipocrisia. Essas são as duas doenças contagiosas que podem atacar uma pessoa desprevenida e levá-la a um estilo de vida de desobediência. Para nós nos tornarmos, meus irmãos, a pessoa obediente, que nós tanto estamos falando aqui, é debaixo de intimidade, de fé, de graça, de amor, de renúncia, de cruz. É tudo isso que vai nos levar para essa vida. Não tem como nós fabricarmos alguma coisa. É o Espírito que nos dá, é Ele que nos ensina. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. É o Espírito Santo agora que habita em nós, que nos empodera a viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida diferente da vida que nós vivíamos anteriormente quando nós não conhecíamos Jesus. É esse Espírito de Deus agora que nos transforma. E é por causa desse Espírito que nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque Ele está dentro de nós, Ele está dentro de nós e Ele é que nos orienta. Sabe quando você faz alguma coisa errada que te dá uma tristeza e logo você retoma de novo, pede perdão. Poxa, Senhor, eu errei aqui, eu sinto aqui. Você sente aquela tristeza, é o Espírito Santo. Pedro nos advertiu dizendo: vós, porém, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatado e descaias da vossa firmeza. Ouça o que ele está dizendo. Quando a pessoa não é advertida, ela pode cair facilmente da sua obediência firme pelo erro daqueles que já caíram. Quando nós pregamos o evangelho somente em partículas e nós não ministramos o evangelho todo, nós não falamos de pecado, nós não falamos de renúncia, nós não falamos o evangelho completo e nós só pregamos as partes boas, essas pessoas não são advertidas. Elas não são advertidas e quando elas não são advertidas, elas começam a viver nessa desculpa da graça, que agora a graça superabundou e agora eu posso fazer o que eu quiser. Elas passam a viver nesse engano, meus irmãos. E não é isso que o Senhor nos chama para viver. O Senhor, Ele nos chama para viver. Ele diz que Ele nos deu essa graça, que Ele nos deu esse presente, esse favor imerecido que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Ele nos deu, Ele diz que a fé, por causa da fé, em nós cremos, nós acreditamos e a graça é estabelecida sobre as nossas vidas. E
A partir daí a nossa vida é transformada, mudada, para nós vivermos agora uma vida digna diante do Senhor e não viver uma vida descaída da graça. Porque agora a graça está aí, então eu posso viver da maneira que eu quero. Não, não é isso. Não é isso que o Senhor está nos orientando, não é isso que o Senhor está nos ensinando. Quando nós deparamos com o grande amor do Senhor, o imenso amor do Senhor, o amor de Deus, ele nos constrange. Ele nos constrange a nós vivermos agora uma vida digna por causa do que Ele fez, por causa do sangue de Cristo Jesus, por causa da sua obra salvífica na cruz. É isso que Ele faz conosco, Ele nos transforma, Ele nos muda e Ele agora nos empodera a viver essa vida santa diante do Senhor. Ouça o que Ele está dizendo: quando uma pessoa não é advertida, ele pode cair facilmente da sua obediência firme pelo erro daqueles que já caíram. Então toda pessoa que ministra, que prega, todos nós, meus irmãos, em alguma situação nós ministramos alguém, nós pregamos, né? Porque quando nós falamos isso, parece que isso é direcionado totalmente para o altar. Mas nós temos a nossa obrigação de advertir a cada pessoa sobre a palavra do Senhor, sobre as Escrituras, para que essas pessoas não venham se desviar e não venham cair no engano e no erro. Jesus não está voltando para uma igreja, para uma noiva morna que vive na fornicação com o mundo. Ele está voltando para uma noiva consagrada que não foi manchada pelo mundo. Olha que tremendo isso. Jesus, ele não está voltando para uma noiva morna. Ele não está voltando para uma noiva descompromissada. Pensa aí na sua mente, pensa numa noiva. Pensa no quando ela está perto, próximo do casamento. Quantas obrigações ela tem para se preparar para o dia do casamento. Quantas são as obrigações, quantos são os compromissos, quantas coisas ela precisa decidir. Ela precisa estar totalmente comprometida com o noivo. Para que quando esse dia chegue, tudo ocorra da melhor maneira possível. O Senhor não vai vir, meus irmãos, para uma noiva descompromissada. O Senhor não vai vir buscar uma noiva que não tem compromisso, que não tem intimidade, que não tem zelo pela presença dEle. Nós precisamos realmente nos levantar como noiva, a igreja do Senhor como noiva do Senhor, compromissada diante dEle. Olha só, vou ler novamente, se você quiser anotar aí. Jesus não está voltando para uma noiva morna, que vive em fornicação com o mundo. Ele está voltando para uma noiva consagrada, que não foi manchada pelo mundo. Você se casaria com alguém que dissesse assim para você: serei fiel a você 364 dias por ano, mas me dê um dia por ano para cair na prostituição, para rever os meus velhos amantes. Você aceitaria isso? É claro que não. E Jesus também não. Jesus não vai aceitar uma noiva que está se prostituindo com o mundo. Jesus não vai aceitar uma noiva que está flertando com o mundo. Jesus vem para uma noiva preparada. Jesus volta para uma noiva adornada, uma noiva pronta, uma noiva que se relaciona, uma noiva que está cheia do seu azeite, que está preparada, que já está com as suas vestes, que já está vestida. É para esse tipo de noiva que o Senhor vem. E Jesus também não. Ele não está voltando para uma noiva que reservou uma parte do seu coração para o mundo. Não se deixe enganar. Não se deixe contaminar. Não se deixe infectar pelas sutilezas da desobediência. Não se desvie. Não se desvie do seu posto de firmeza para se deixar cair em um esgoto de mornidão. No encerramento deste capítulo, desafio a ler a Bíblia à luz do que o Espírito de Deus lhes revelou através desses 2 últimos capítulos. Entendo que esta mensagem talvez não tenha elevado a uma... deixa eu voltar aqui.
Entendo que esta mensagem talvez não tenha elevado a uma nova dimensão de felicidade, mas ela tem uma riqueza de entendimento e sabedoria que protegerá a sua alegria eterna, possivelmente em detrimento da sua felicidade temporária. Que a graça do Senhor seja com você. Isso é uma advertência para as nossas vidas, para nós não nos apegarmos no tempo presente, mas para nós gastarmos as nossas vidas com as coisas que são eternas, meus irmãos. Não se deixe escarnecer, não se deixe desviar, não deixe que o inimigo venha te enganar para que você viva uma vida agora em prostituição com o mundo. Quando eu falo, meus irmãos, em prostituição, não estou falando somente da imoralidade. São tantas coisas, são tantos ídolos, são tantas coisas que querem nos roubar. Não negocie a sua fé, combata a sua fé, como nós falamos nesse estudo. Persevere, vigie, se dobre diante das Escrituras, se dobre diante da potente mão do Senhor, que Ele venha nos auxiliar, que Ele venha nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus, que disse que Ele nos guiaria sobre todas as coisas, que Ele possa estar sobre as nossas vidas, nos alertando, abrindo a dimensão dos nossos olhos espirituais, para que nós não venhamos nos apegar com coisas temporárias, mas que nós venhamos fixar os nossos olhos com aquilo que é eterno, com aquilo que é precioso, com aquilo que verdadeiramente vale a pena. Amém? Esse é o estudo de hoje. Não deu para eu entrar na outra aula, mas eu vou deixar aqui para vocês. Nós vamos falar sobre a humildade, a estrada para o sucesso. Amém? Então não perca a aula que vem, vai ser uma bênção, eu creio em nome de Jesus. E nós vamos continuar aqui falando então sobre os frutos da obediência. Já estamos acabando, meus irmãos. A próxima aula é a 10, esse estudo vai até a aula 12. Então já estamos acabando. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo até agora. Glória a Deus, muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um. E vamos orar agora. Paizinho amado, nós estamos aqui, Jesus, diante de Ti. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Caia sobre nós, Senhor, o poder da revelação, o poder do conhecimento do Senhor. Ó Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aquele que habita em mim, aquele que habita, Senhor, no povo do Senhor, no povo da igreja, Jesus. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para que possamos Te ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Jesus. Nós não queremos viver uma vida de mornidão, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver uma vida, Senhor, intensa, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença. Nós queremos a Tua glória. Nós queremos um vislumbre, Senhor, da Tua presença. Nós queremos ver a Sua face, Senhor, na fenda da rocha, Jesus. Nós queremos, como Moisés, Senhor, ver o Senhor. Nós queremos, como Davi, ser um homem de uma coisa só. Uma coisa eu peço, eu procuro e eu vou atrás. Uma coisa só eu peço, Senhor, habitar na Sua casa todos os dias, ó Deus. Habitar no Teu santo templo e meditar, Senhor, nas Suas santas palavras, Jesus. Faz isso, Senhor, faz isso como o Senhor fez com esses homens. Desperta-nos, ó Deus, num relacionamento com o Senhor. Desperta-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz que no dia da adversidade o Senhor nos guardará no Seu pavilhão, Senhor. Ó Jesus, desperta-nos para termos, ó Deus, essa intimidade, essa intensidade com o Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, acorda os nossos corações, ó Deus. Acorda os nossos corações para nos relacionarmos com o Senhor, para nos relacionarmos com o Pai, com o Filho, com o Espírito, Senhor. A Trindade Santa, desperta, Senhor, o Teu povo. Desperta o Teu povo para essa realidade, para que possamos verdadeiramente, Senhor, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor é aquele que provê, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é amor, mas o Senhor também é juízo, Senhor.
Oh Deus, manifesta a tua glória, que nós venhamos temê-lo, que nós não venhamos ter medo, mas que nós venhamos temê-lo. A tua palavra diz, Senhor, que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Aumenta o nosso temor, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa renúncia, Jesus. Leva-nos para perto de Ti, muda as nossas afeições, ó Deus, que as nossas afeições sejam por Ti, Jesus. Faz isso, Paizinho. Faz isso em nós, faz isso em nós. Muda, nos transforma, nos enche da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem aí amém. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Nath, beijo. Entrou aí no finalzinho. Glória a Deus, Pai, Cleuzinha, Rafa, obrigado por ter ficado aqui, obrigado por ter me ajudado. Deus abençoe vocês, gente, até a próxima. Angélica, Deus abençoe. A dona Mônica também entrou, que eu tinha visto ela aqui. Amém, gente, glória a Deus, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.